Eu já falei aqui hoje sobre as manifestações de sexta-feira. A senadora Fátima Bezerra acaba de sair da tribuna, falando do caráter massivo das manifestações. Na Paulista, mais de 500 mil pessoas. Em Pernambuco, mais de 100 mil. No meu estado, 70 mil pessoas. O que foi importante nessas manifestações é que foram manifestações amplas. Não eram manifestações só de militantes do PT, do PCdoB. Muita gente, muita juventude, advogados, professores, que estavam ali para defender a democracia. Muita gente crítica ao governo, mas que estava indo, porque está entendendo que o que está acontecendo hoje no Brasil é um golpe à democracia. Nessas manifestações, senhor presidente, ninguém fez discurso de ódio, ninguém pediu a volta da ditadura, ninguém questionou a presença dos pobres na política, ninguém questionou direitos sociais e econômicos da população em geral, ou a afirmação dos direitos das minorias. Todo mundo pediu respeito à democracia, ao Estado democrático de direito e aos direitos e garantias que protegem a todos. Ninguém pediu a distribuição de ninguém, a redução de direitos ou retrocessos políticos e sociais. Ao contrário, a grande palavra de ordem foi a inclusão de todos na democracia. O grande sentimento foi o da tolerância. Eu falo disso, senhor presidente, porque cresce, eu tenho discutido aqui no Senado muito, a participação de grupos fascistas em algumas manifestações. Não por acaso, aquela manifestação de domingo na Avenida Paulista, quando fizeram a pergunta sobre quem você votaria para presidente da República, 16% disseram Jair Bolsonaro. Eu cobrei o PSDB aqui, porque eu acho que o PSDB é, em parte, responsável, porque não demarcou campo com esse pessoal. Conviveram pacificamente nos mesmos protestos com gente que defende em pleno século XXI a volta da ditadura militar. Mas eu falo isso porque sexta-feira, em Belo Horizonte, na apresentação de um musical sobre Chico Buarque, todo o Brasil acompanhou o diretor e ator desse musical, Cláudio Botelho, que no meio da sua peça faz um ataque à presidenta Dilma, ao presidente Lula, e metade da peça se levanta, indignada com aquela postura daquele diretor e daquele ator. Aquilo aconteceu no sábado, senhor presidente. Só que na quinta-feira, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, esse mesmo ator, Cláudio Botelho, diretor, colocou no Facebook dele o seguinte: olha o grau de intolerância que nós estamos entrando. Notícia de suma importância. Lindbergh Farias e Jandira Fegali morreram. Não morreram de fato, porque para morrer é necessário estar vivo. E vermes não vivem, vicejam. Vou dormir mais feliz hoje, porque sei que essa dupla vai pelo ralo, junto com a máfia geral, e que no máximo serão síndicos dos seus prédios. Portanto, morreram. Viva a morte de Lindinho e Fegalona, a mulher que nunca comprou um pente. Pelo amor de Deus, senhor presidente, onde é que nós estamos indo? Sujeito com a prática fascista, autoritária, desrespeitosa, com um senador de uma república, uma deputada federal. É esse clima de intolerância que cresce hoje no nosso país. Mas, senhor presidente, eu saio dessas manifestações de sexta-feira muito animados, porque eu acho que nós vamos derrotar esse golpe. Não tem outro nome para chamar isso que está acontecendo no país, senão golpe, golpe, golpe. E eu tenho certeza que vários atores que não estavam envolvidos nessa disputa política, que não são próximos do PT, que não defendem o governo, começam a perceber isso. Nós, senhor presidente, somos favoráveis a todas as investigações. E eu quero entrar nisso depois. Mas primeiro, quero falar desse impeachment que está sendo conduzido por Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. O impeachment sem base jurídica.
O que eles argumentam? Pedaladas fiscais, abertura de créditos suplementares. Aqui nós temos argumento para cada um desses pontos. Não se sustenta. É um absurdo. Tentaram agora adendar a delação do Delcídio. Ora, o senador Delcídio. A delação tem que haver investigação depois. Eu acho muito engraçado a oposição, porque eles querem pegar a parte da delação que ataca o governo. Essa é verdadeira. A parte da delação que ataca a gente da oposição é falsa. O senador Aécio Neves, semana passada, fez aqui um pronunciamento. Eu só cobrei coerência. Eu não acho que a pessoa é delatada, a pessoa cometeu um crime. Tem que se investigar. O que não pode é a oposição dizer o seguinte: olha, a delação contra o governo vale, contra a gente é mentira, são bandidos. Não pode. Eles tiveram que recuar. Então, senhores parlamentares, senhores senadores, ouvintes da TV Senado, é uma irresponsabilidade continuar com esse processo do impeachment. Tenho certeza que nós vamos vencer, mas a continuidade desse processo pode aprofundar muito o racha na democracia brasileira, o trauma na nossa democracia. E aí, quando eu falo das investigações, é preciso que se diga, nós queremos que as investigações sejam investigações que alcancem a todos. Não pode haver investigação seletiva. Tem que ser aprofundado. O que nós dizemos sempre é que elas têm que ser pautadas pela legalidade, pelo respeito à nossa Constituição. O que nós, senador Randolfo, condenamos é o caráter sempre seletivo das denúncias, os sistemáticos vazamentos ilegais de informações sob segredo de justiça, a espetacularização do processo em conluio com a mídia partidarizada, o uso abusivo das prisões provisórias como forma de forçar as delações premiadas, a escandalosa prática de grampear advogados, comprometendo o direito à defesa, as conduções coercitivas sem intimação prévia, em flagrante ilegalidade, o uso desavergonhado de 2 pesos e 2 medidas, e até mesmo escutas ilegais contra a presidente da República, emulando o que havia sido feito pela NSA norte-americana. Tudo isso configura um quadro muito perigoso de atropelamento dos direitos e garantias individuais, com procuradores e juízes que se colocam acima da lei em nome de uma óbvia agenda política. Senhor presidente, o que fizeram com o presidente Lula foi um grande absurdo, uma caçada contra o presidente Lula. Primeiro, a condução coercitiva, sem ser intimado. A pessoa só pode ser levada coercitivamente se for intimado e se negar. Depois, os promotores de São Paulo, com aquele pedido de prisão provisória, que até os líderes da oposição discordaram, porque eram tão frágeis os argumentos. Depois, esses grampos ilegais, senhor presidente. Porque o que eu falo aqui é da legislação, a lei das interceptações telefônicas. Está aqui em seu artigo 8º. Diz o seguinte: a interceptação de comunicação telefônica continua, preservando-se o sigilo das diligências e gravações e transcrições respectivas. O artigo 9º diz o seguinte: a gravação que não interessar à prova será inutilizada. Eu vi gravação até de Dona Marisa com seu filho, gravações de todo tipo. O advogado do presidente Lula, Roberto Teixeira, foi interceptada não só as conversas dele com o presidente. O senador Jorge Viana ligou para vazamentos ilegais. O caso da presidenta Dilma tinha que ser mandado imediatamente para o Supremo
Tribunal Federal. Falo de todos esses atropelos, mas queria chegar ao último. Peço a Vossa Excelência um pouco mais de tolerância para eu concluir nesse momento. Eu não vou me alongar muito, senador Medeiros, mas esse barulho de um minuto atrapalha muito. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, como é praxe aqui, que colocar 5 minutos, e eu vou tentar concluir o meu pronunciamento sem essa pressão da campainha em cima da gente. Vossa Excelência está sendo mais rigoroso que qualquer um aqui. É que eu tenho duas pressões. O senador Moca e o senador Amélia estão ávidos, mas eu sei, mas vamos lá. Nunca foi tanta campainha no pronunciamento. Então, eu pediria um pouquinho mais de tempo para eu concluir. Mas eu falo do último atropelo. Como é que o ministro Gilmar Mendes toma uma decisão como essa, numa liminar, em cima de uma decisão de uma presidente da República, de nomear um ministro, Lula, como ministro da Casa Civil. Aqui o que me impressiona, porque nós estamos entrando no debate sobre separação dos poderes, um dos princípios da República. Se um presidente da República, se um chefe de um poder executivo, não puder indicar os seus principais auxiliares, aonde a gente está chegando? O ministro Marco Aurélio Mello disse, há 15 dias atrás, que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Essa frase, na verdade, é de Rui Barbosa, que diz o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela nós não temos a quem recorrer. Aí eu pergunto aos senhores, o Lula é condenado? Não é condenado. O Lula é processado? Não é processado. A denúncia não foi nem aceita. É um simples inquérito. A lei da ficha limpa diz o seguinte: se você for condenado em segunda instância, é uma forma que, inclusive, está sendo usada na administração pública. Mas só por ter um inquérito, o ministro Gilmar Mendes impede que a presidenta Dilma nomeie o ministro da Casa Civil. E aqui eu quero entrar no segundo ponto, que é fundamental: a imparcialidade dos juízes. Essa é uma regra universal. O juiz tem que ter essa característica, essa postura. Não pode ser chefe de partido, chefe de facção. Nós não podemos aceitar como normal a partidarização do sistema judicial brasileiro. Isso é gravíssimo. Inclusive, a Constituição impede que promotor e que juiz tenham filiações partidárias. Hoje falou muito bem o governador do Maranhão, Flávio Dino. Se quiser fazer política, rasga a toga, vai ser candidato, vai fazer passeatas. Agora, e eu encerro, senhor presidente, falando do terceiro ponto. São decisões do Poder Judiciário interferindo na conjuntura política. Na semana passada, na quarta-feira, o presidente nomeou o Lula como ministro da Casa Civil. Aquilo teve um efeito aqui no parlamento, porque o presidente Lula tem relações aqui nesse parlamento com deputados e senadores dos mais diversos partidos. O que aconteceu? Agindo de forma política, em cima de um fato da conjuntura, o juiz Sérgio Moro coloca diretamente para a Rede Globo, para a Globo News, todas aquelas gravações que não tinham nada a ver com a questão das investigações, inclusive, e faz aquele vazamento. Convulsionou as ruas, criou um fato político. Depois, na sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes, depois de encontrar com o senador José Serra e com o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, depois das nossas manifestações, também interfere politicamente, porque ali o objetivo está muito claro, ao meu ver, presidente Dário Berger, era impedir que o Lula vire ministro da presidenta Dilma, porque Lula, como ministro, aumenta a chance de superarmos essa crise, de sairmos desse quadro que é de uma grande encruzilhada histórica. Então, agiu sim politicamente, e me preocupa muito essa decisão no pleno do STF, porque essa semana não tem reunião do STF, e na próxima semana, segundo dizem, o ministro Gilmar Mendes vai estar em viagem para Portugal. Então, me parece claro que foi uma atitude política por parte do ministro com um claro objetivo de interferir na conjuntura, para tentar impedir que o presidente Lula, hoje nomeado ministro pela presidenta Dilma, assuma a Casa Civil antes da votação do impeachment. Então é isso que está acontecendo aqui no nosso país.
Senadora Simone, falei a Vossa Excelência, eu acho que a gente tem que defender todas as investigações. Agora, a defesa da lei, da legalidade, da Constituição. Nenhum juiz pode estar acima da Constituição, nem o juiz Sérgio Moro. Ele tem que continuar as investigações dele, mas tem que fazer isso baseada na lei. Isso não é um mero detalhe. Eu concluo, senhores. Eu queria falar aqui sobre o apoio internacional que a presidenta Dilma, o presidente Lula e o Brasil têm recebido nesse momento de diversos atores. Agora, creio, e eu chamo a atenção de senadores e deputados. Tem uns que querem decidir só com a pressão no seu estado, das mobilizações de um lado ou de outro lado. Esse é o momento da gente olhar para a história. Do jeito que estão fazendo, com esses atropelos, eu não tenho dúvida que os historiadores de amanhã escreverão as páginas do livro de história falando de um golpe contra a democracia brasileira. É isso que nós estamos vendo acontecer, sob a liderança de Eduardo Cunha, associado ao PSDB à oposição, junto com a mídia, dirigida em especial pela Rede Globo, e um setor ligado a esse aparato do Estado. Nós vamos continuar a resistência. Eu volto à tribuna, em outra ocasião, para mostrar a repercussão internacional do que está acontecendo. Lideranças políticas do mundo inteiro, falando e observando o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós não vamos aceitar, aceitamos o resultado de eleições, não vamos aceitar um golpe parlamentar conduzido por essa aliança e por um bocado de político que, na verdade, quer parar as investigações. Eles querem criar um novo governo com um programa antipovo. E eu vou me pronunciar mais à frente sobre isso, para retirar direitos dos trabalhadores, para voltar com a política de privatização, para restaurar o neoliberalismo no nosso país. Nós vamos resistir. Próximo dia 31, novamente, grandes manifestações nas ruas brasileiras. Nessa próxima quinta, dia 24, em São Paulo, a Frente Povo Sem Medo também vai fazer um grande ato no estado de São Paulo. Não vai ter golpe. Esse movimento golpista não prosperará. Nós vamos organizar a resistência nas ruas e no Parlamento brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.